Deputado Martinho Câmara, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta é uma matéria que preocupa o CDS, tanto é que já em 2003 esta matéria tinha uma importância tal que o Partido Popular apresentou nesta Assembleia a criação de um decreto legislativo regional que se intitulava Gabinete de Apoio ao Cidadão Expropriado, que não é mais nem menos que a preocupação com este tipo de pessoas que foram expropriadas dos seus bens. Aqui foi aflorado pelo PSD que muita obra foi feita e nós entendemos que para fazer algumas obras tivemos que recorrer à expropriação, ainda bem que o fizemos, ainda bem que desenvolvemos a nossa terra, mas uma coisa é certa, todos aqueles que têm as suas propriedades, deve ser o Estado a defender também a propriedade privada, já que esse é uma das garantias que está consagrada na própria Constituição. Por outro lado, dizer que, a nível dessas expropriações, aquilo que nós assistimos foi que, devido à fragmentação das parcelas na região autónoma da Madeira e da propriedade, o número de pessoas e de famílias envolvidas nas expropriações foi, de facto, um número elevado. Mas, por outro lado, dizer que aquilo que nós assistimos durante algumas décadas e verificamos que o Governo Regional, num primeiro tempo, foi muito rápido a expropriar, mas depois era muito lento a indeniizar. Esta foi uma verdadeira constatação. Por outro lado, dizer que depois, além do Governo Regional, seguiu e tiveram possibilidade de fazer expropriações, não só o Governo Regional, mas também as câmaras municipais e as próprias sociedades de desenvolvimento. Portanto, passamos a 3 entidades a poder fazer expropriações. Por outro lado, salientar o seguinte, e permitam-me que, tal como o Sr. Deputado Medeiros Gaspar costuma recorrer ao dicionário, eu fui ao dicionário ver o que era uma expropriação. E a expropriação de alguém significa que fica sem a sua propriedade ou parte dela, pagando-lhe um preço estipulado. Ou seja, aquilo que diz e que está referenciado como expropriação é que as pessoas são expropriadas, mas portanto, é-lhe pago um valor devido pelos seus bens. Nós não estamos aqui a defender que deve haver ilegalidades no pagamento das propriedades, porque os pagamentos devem estar de acordo com a lei. Agora, nós sabemos que muitas vezes o elo mais fraco está do lado do expropriado. E aquilo que nós entendemos é que aquilo que é proposto por parte das entidades oficiais, que exista uma redução no acordado de 5%, não deve ser prática. Porque toda a gente sabe que quando nós compramos uma propriedade, se pagamos parte da propriedade e depois já não queremos mais a propriedade ou desistimos, aquilo que acontece é que as pessoas voltam a ter a propriedade e perdem todo o dinheiro que já tiveram. Esta é o que acontece com os particulares. Portanto, o Estado aqui e a região autónoma está numa situação privilegiada em relação aos proprietários. Por outro lado, confrontar aqui o PCP e o Sr. Deputado único que apresenta esta proposta para dizer que, ao fim e ao cabo, aquilo que vem criar aqui é mais um livro. Neste caso, o livro branco, para acrescentar ao livro negro das expropriações da Madeira e para acrescentar ao livro laranja, também existente, das expropriações da Madeira. Esse livro o que é que transcrevia? Transcrevia, por vezes, algumas injustiças, transcrevia desigualdades no tratamento entre expropriados, isso foi notório, traduzia penalizações corretivas a alguns proprietários e até traduzia, numa situação limite, injúrias a alguns proprietários. É por isto que o CDS debate e é por isto que o CDS vai votar favoravelmente esta matéria. Nós entendemos que devemos defender a causa pública, mas não poderemos esquecer nunca a propriedade privada. Ainda bem que o PCP apresenta também esta que é uma preocupação do CDS e, mais uma vez, traz ao debate uma matéria tão importante para milhares de famílias madeirenses que ainda hoje ficaram sem os seus bens, é verdade, mas não receberam nada. Porque não encontro ninguém que tivesse sido expropriado, tivesse sido indenizado
e que ficasse magoado com isso. Não. Porque a maior parte dos madeirenses tem o sentido de responsabilidade e de contribuir para a causa pública. Aquilo que nós entendemos é que, em todos aqueles que falamos, que foram expropriados e que lhe foi pago o devido valor e pago o valor acordado, esses madeirenses cederam à causa pública os seus bens de uma forma voluntariosa, no sentido de dar à causa pública, mas nós estamos aqui a discutir, são aqueles que foram expropriados e que até hoje têm os seus dinheiros para receber. Sabendo que esta é uma situação dramática para muitas famílias, sabendo que as dificuldades são enormes, aquilo entendemos que este dinheiro, a chegar àqueles que ficaram sem os seus bens, seria uma grande justiça por parte das entidades oficiais. Por outro lado, confrontar aqui o PSD com uma situação que é, nós sabemos que, nesta altura, muitas das obras que estavam programadas, algumas que já tinham encetado um processo de expropriações, não se vão realizar. Sendo que algumas propriedades que foram expropriadas, esses mesmos proprietários ainda não foram indenizados. Não foram pagas essas indenizações. Gostaria de lançar aqui um desafio para situações onde obras que estavam pensadas se realizar em sítios que foram expropriados e cujo as obras não se vão realizar e ainda não estão pagos, que se faça a reversão dos terrenos. E que as entidades oficiais tenham uma atenção sobre estas matérias. Por outro lado, matérias importantes que foram adiadas e obras importantes, como o próprio hospital, que se proceda ao pagamento, mesmo que não se realize a obra, porque é importante manter sempre viva a possibilidade de, no futuro, termos um novo hospital, o que já deveria ter acontecido há muito tempo.